Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e como já havia prometido, nessa aula nós iremos resolver algumas questões do conteúdo da aula anterior. Se você não assistiu, volte e assiste a aula anterior e para depois acompanhar aqui essa aula com resolução de exercício. Então, a proposição OP, ou Q, refere-se a qual conectivo lógico? Então, ele quer saber o conectivo lógico. Então, a disjunção exclusiva ou, ela só vai ser verdade quando for verdadeiro falso ou falso verdadeiro. Como o próprio nome diz, disjunção exclusiva, ou seja, ou tem que ser verdadeiro falso ou falso verdadeiro. Não pode nem ser falso falso, nem verdadeiro. Então, para que a disjunção exclusiva seja verdade, tem que ser verdadeiro falso ou falso verdadeiro. Então, vamos ver. Então, a proposição OP ou Q refere ao conectivo lógico. Nós já sabemos que o nome é disjunção exclusiva. E isso, a letra A diz disjunção inclusiva, não é. A letra B, conjunção, a conjunção também não é o conectivo ou. E a letra C, disjunção exclusiva, essa é a nossa resposta. A letra D diz condicional, condicional também não é. Vamos para a segunda questão. Então, eis aí a segunda questão, que diz o seguinte: considere as sentenças. Se o quórum zela pelo bom conceito da profissão, então os usuários do sistema de saúde são beneficiados. A pergunta que ele quer é o seguinte: as 4 sentenças apresentam respectivamente as seguintes estruturas lógicas. Então, ele quer o valor das estruturas lógicas. Então, ele quer saber se é bicondicional, condicional, disjunção. Vamos ler. Então, a primeira, nós já percebemos de cara que já temos aqui o se e o então. Então, essa estrutura é P, se, então, que. Nós já sabemos que essa é a condicional. E já de cara, não precisa nem fazer as outras, porque a única que começa com a condicional é a letra D. Então, já matamos a questão. A letra D é a nossa resposta. Mas, para fins didáticos, vamos percorrer pelas outras. O 2. O quórum mantém o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição, se e somente se. Olha aqui, ó. Se e somente se. Então, nós sabemos que esse aqui, P, se e somente se, nós sabemos que é a bicondicional. Veja que bate com a nossa resposta. Vamos para a terceira. O conselheiro mais antigo faz parte do quadro 1, ou o conselheiro mais novo faz parte do quadro 2. Nós temos aqui o ou, que é uma disjunção, e realmente aqui na nossa questão tem a disjunção. Letra 4. Os profissionais de enfermagem, com o devido registro, estão aptos a exercer a profissão e tá aqui. E o quórum expede a carteira profissional. Nós já sabemos que aqui é P e Q. É a função, é a conjunção. Então, a letra D realmente, confirmamos que a letra D é a correta. Vamos passar para outra questão. Em raciocínio lógico, o enunciado começa assim. Em raciocínio lógico, dadas as duas proposições A e B, percebam, A e B. Forma-se uma proposição composta por A com B, acrescentando o conectivo ou. Acrescentando o conectivo ou entre as duas. Representada por A ou B, denominada disjunção das proposições A e B. Considere. A altura de Abel é igual a 1,83 metros. B. A massa de Abel é inferior a 70 kg. Com base nessas informações, como a disjunção A ou B pode ser descrita
como a disjunção A ou B pode ser descrita? Nós sabemos que a disjunção A ou B, pelo próprio nome enunciado, diz A ou B. Sabemos que A ou B é a disjunção. Então vamos procurar nas questões alguma dizendo que tem A ou B. Então, a primeira, letra A, se. Se não é condição, já pode cortar. Não é a nossa questão. A letra B começa também, se também, já pode cortar, nem pense mais. Agora vamos à letra C. A altura de Abel é 1,83, se e somente se. Se também já pode cortar, porque não faz parte da disjunção. Letra D. A altura de Abel é igual a 1,83 metros ou a massa de Abel é inferior a 70 quilos. Correto? Aqui é a disjunção. Então, a nossa questão correta é a letra D. Vamos partir para a próxima. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, tem lá a lacuna e diz: são declarações às quais pode ser atribuído ou o valor verdadeiro ou o valor falso. Então, são declarações às quais são atribuídos valor verdadeiro ou valor falso. Nós já vimos isso. Sabemos que as proposições elas são passíveis de serem atribuídas a elas valor verdadeiro ou falso. Então, ele pergunta. Letra A, proposições? Opa, essa aqui é a nossa questão. Letra B, conjunções? Não, tem nada a ver. Letra C, permutações? Também não. Letra C, afirmações? Também não. Então, ficamos com a letra A. Vamos partir para a próxima? Numa discussão entre dois indivíduos, quando um deles se contradiz, o discurso se torna ininteligível. Por exemplo, se alguém afirma que banana é uma fruta doce e depois afirma que essa fruta tem gosto amargo, que assim procede, entra em contradição, pois desdiz o que disse anteriormente. Nesse caso, o princípio lógico que rege todo e qualquer discurso, então ele quer saber o nome do princípio lógico que rege todo esse discurso. Tal princípio é conhecido como. Então, que princípio é esse? Então, a letra A, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, o princípio da identidade, o princípio da não identidade e nenhuma das opções. Então, nós sabemos dos princípios. Então, o princípio da não contradição, ela diz o seguinte, que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, esse é o princípio da não contradição. E no enunciado é justamente esse princípio que ele está buscando. O princípio do não contraditório. Você falar uma coisa, mas depois contradizer aquilo que foi falado anteriormente. Então, já chegamos à nossa resposta, a letra A. Aí, a letra B, o princípio do terceiro excluído. Qual é o princípio do terceiro excluído? É que uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. E não há uma outra opção, ou seja, ela não pode ser mais ou menos verdadeira, ela não pode ser quase verdadeira, ela não pode ser quase falsa, não. Ou ela é verdade ou ela é falsa, não há uma terceira opção, esse do princípio do terceiro excluído. Não é o caso da questão. A questão ela traz um exemplo de princípio da não contradição. E temos aqui o princípio da identidade, da não identidade e nenhumas acima. Então, a nossa questão aqui é o princípio da não contradição, letra A. Vamos passar para a próxima. Certo, agora chegamos à nossa última questão, que ela diz o seguinte. Proposição é uma sentença declarativa, seja ela expressa na forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir um valor lógico V, verdadeiro, ou F, falso. Uma proposição também pode ser expressa por símbolos. Sendo assim, alguns princípios regem as proposições. Analise os itens abaixo. Então, vamos analisar. Então, o que ele quer? Ele quer os itens corretos são. Ele quer os itens corretos são. Então, ele quer os itens corretos. Vamos ver. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Já vimos isso, é verdade, é verdade.
2. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Já vimos isso também nas aulas anteriores, já vimos que isso aqui é verdade. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ou seja, uma proposição ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Isso aqui é verdade? É. Então, 1, 2 e 3 verdade. A letra B, todos os itens são corretos, estão corretos. Então, essa é a nossa resposta. Ok? Para hoje, para essa aula, é o que temos. Compartilhe, comente essa aula e dê o seu like. E até a próxima aula. Valeu!